como vai você? Estamos aqui no canal Riquezas da Glória. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo sobre corpo, alma e espírito. E nesses vídeos, a partir do vídeo anterior a esse, nós estamos dando ênfase ao espírito. Já vimos que Deus é espírito e ele se comunica com o homem através do espírito do homem, não é? A palavra diz lá em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém? Então nós estávamos lendo aqui a carta de Romanos capítulo 8, né? E nós vimos no versículo 6 em diante, né, que a inclinação da carne é para a morte e a inclinação do espírito é para a vida. E hoje eu quero ler com vocês, né, dar continuidade onde nós paramos. Vamos lá? Já lemos o 9, vamos ler o 10. E diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, ele fala aqui que o pecado da separação de Deus nos trouxe morte ao nosso corpo, né? Quando Adão decidiu se separar de Deus ao fazer uma escolha diferente da orientação de Deus, ele escolheu uma independência, ele se separou de Deus. Essa palavra morte, na verdade, significa uma separação, né? Separação da fonte de vida, que Deus é a nossa fonte de vida, né? Eu sempre gostei de dar um exemplo, hoje em dia ele está muito divulgado, esse exemplo que diz que quando o peixe sai da água, ele morre, né? Se nós tirarmos a planta da terra, ele morre. Assim é o homem. Se o homem for tirado de Deus, ele morre. Essa foi a morte que ocorreu em Adão. E o homem que ele é afastado de Deus e não volta para Deus, ele vive uma vida, mas com o espírito morto. A lâmpada, que é o espírito do homem, ela está apagada. Ele não tem a direção de Deus. Ele não tem sensibilidade, percepção para as coisas do espírito. Então, por isso é tão grande a importância de ter o Espírito de Deus em você, de viver essa vida providenciada pela morte de Cristo para nós, em que Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, que é a vida de filho. Que maravilha, não é verdade? Então, vamos continuar a ler aqui Romanos 8:10, que diz: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça dos homens, você tem que pagar por aquilo que você fez. Você tem que pagar uma penalidade, uma pena. Mas na justiça de Deus, Ele enviou Jesus para pagar o preço da morte. Ele se fez pecado, Jesus se fez pecado em nosso lugar. E por isso nós temos vida nele, em Cristo. Então essa é a justiça de Deus. Que nós, sendo pecadores, nós estando separados dele, nós recebemos vida, porque Jesus no nosso lugar recebeu a morte. O verso 11 diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita.
Você que tem nos acompanhado já ouviu meu testemunho em um dos vídeos anteriores. Eu posso deixar aqui na descrição o link. Que ao ler esse versículo, eu tive revelação, não é? Revelação para cura. Naquele momento em que eu li esse versículo, apesar de ter lido várias vezes durante a minha vida, naquele momento em que eu recebi a cura, o Espírito Santo abriu os olhos do meu entendimento, como vimos lá em Efésios 1:17, na oração de Paulo, e eu tive a revelação da dimensão dessa palavra, da dimensão dessa promessa para a minha vida. E eu recebi cura, amém, da doença celíaca. E você pode receber cura onde você está hoje, por entendimento, revelação dessa palavra sobre a sua vida, sobre a promessa de Cristo Jesus para a tua vida. Porque está escrito, né, em Efésios, aliás, em 2 Coríntios 1:17, que todas, 2 Coríntios 1:20, que diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, nele se referindo a Cristo, são em Cristo sim, e por ele o amém, que significa assim seja, para a glória de Deus por nós. Então, todas as promessas de Deus em Cristo, há um sim para a sua vida. Há um amém, assim seja, vai se cumprir. Da mesma forma que se cumpriu na minha vida a cura, vai se cumprir na tua vida a cura. Quando os olhos do teu entendimento são iluminados, revelação chega para você de que cura é uma promessa de Deus e que em Cristo há um sim para essa promessa sobre a sua vida. Cura é manifesta na tua vida, assim como foi para mim. Romanos 8:11 diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Nós vimos aqui que Jesus morreu a nossa morte, mas ele não está morto. Ele ressuscitou pela ação, pelo poder do Espírito Santo nele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará, também trará vida a vosso corpo mortal. Não estamos negando aqui a mortalidade, a fragilidade do corpo, mas queremos dar ênfase aqui ao poder do Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em vós. E se ele habita em vós, ele vivifica, ele traz vida ao vosso corpo. Amém? Quando nós nos submetemos à presença de Deus, à glória do Espírito Santo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18 diz que quando contemplamos a face do Senhor, né, somos transformados de glória em glória. Que o Espírito da glória do Senhor, nesse momento, te visite. Porque a palavra de Deus diz que para todas as promessas de Deus, em Cristo Jesus há um sim, há um amém. A palavra de Deus diz que quando a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, é ministrada, sinais, prodígios, maravilhas se cumprem. Eu declaro nessa manhã sobre a tua vida cura, sinais, prodígios, maravilhas. Que o Espírito Santo da glória do Senhor te invada, te encha, assim como ele está se fazendo presente aqui
nesse momento de oração, que Ele te visite, te encha e te manifeste cura sobre a tua vida. Que haja libertação, porque não recebemos o Espírito de Deus para estarmos em escravidão, mas para sermos filhos. A adoção, temos a adoção de filhos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa manhã. Que você receba a glória, o poder do Espírito Santo nessa manhã, te curando em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui no canal Riquezas da Glória. Te aguardo no próximo encontro. Amém?